dia a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. É uma alegria estar de volta a essa casa. FEB, para mim, é a sede histórica. Eu sinto, assim, uma afinidade, não é? Uma sintonia com essa casa, com tudo que ela representa. Embora nós saibamos que antes dela existia uma outra, mas essa congrega, na minha ideia, nos meus sentimentos, essa sintonia. E ao subir as escadas, de quem eu lembro, Dr. Bezerra de Menezes. É a primeira ideia que vem. E depois o anjo Ismael, que também é o mentor espiritual do movimento espírita do nosso país. Então, nós estamos nesse momento, nesse convívio amoroso, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. E lembrando uma passagem muito importante acerca da despedida de Jesus, quando João, o evangelista, vai narrar a partir do capítulo 13, na parte final, ele vai, então, apresentar aqueles momentos finais. É claro que, enquanto acontecia o próprio instante da despedida do Cristo, eles não sabiam, os discípulos, mas o mestre já sabia que aquele seria a sua despedida. Então, houve a cerimônia do lava-pés, que nós até acho que já comentamos nesta casa, e logo em seguida Judas sai da sala e vai lá para fora a fim de resolver aquelas questões que ele havia programado. E sempre mencionamos que o propósito de Judas não era a sentença final a respeito de Jesus, que ele fosse condenado à morte. A ideia não era esta, mas depois de todas as circunstâncias que Joana de Ângeles chama de ciladas, armadilhas, diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, mostrando que essas conjunturas todas, quando existe assim uma agregação de forças negativas, que aconteceu à época, é claro que vão se desenrolar circunstâncias, momentos de sofrimento, se for este o propósito dessa união de espíritos ligados às trevas. E ali aconteceu isso. Mas Jesus estava pleno da sua sabedoria, da compreensão daquele instante final, quando ele começa a dizer, a partir do versículo 30, do capítulo 13, como eu já mencionei, em João, ele vai começar a dizer acerca dos discípulos. E ele, então, a frase muito citada, ele vai pronunciar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É uma frase, um versículo muito citado no nosso meio espírita e muito importante para a nossa vivência, para o nosso convívio. Mas Jesus vai dizer mais ainda. Ele vai ter ali um momento em que ele traz para ele mesmo um referencial acerca do amor. Ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Portanto, ele estava trazendo o exemplo do seu próprio amor em relação aos discípulos. E é bom lembrarmos que quando ele falava para os 11, porque Judas já havia saído, ele falava para a humanidade dos tempos futuros. Tudo que Jesus falou naquela época, como Joana de Ângeles explica, era um discurso que foi programado com muita antecipação nos altos planos espirituais, a fim de que a palavra de Jesus perdurasse por todos os tempos. E nós vemos isso porque 2000 anos depois, as palavras, os ensinamentos, tudo que Jesus deixou estão atualíssimas. E o mestre está falando que o referencial ali naquele momento, é o amor que ele dedica à humanidade, aos discípulos e, por decorrência, à humanidade. E logo depois, começando o capítulo 14, é o momento em que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar.
é um momento muito especial, porque Jesus está dizendo àqueles que ali estavam que não tivessem o coração perturbado, desequilibrado, conturbado. Ele sabia as circunstâncias que viriam, os momentos difíceis que todos eles iriam enfrentar, e enfrentaram realmente, quando ele se entregasse aos soldados de César. E, nesse momento, ele vai falar das muitas moradas na casa do Pai e dizendo também, vou preparar-vos o lugar. É algo bastante enigmático, mas Jesus está sempre preparando para cada criatura um lugar, ou seja, uma condição em que possamos todos nós evoluir, mudar a nossa condição espiritual e caminharmos para este lugar enigmático que nós podemos compreender que é o coração, que é o amor do próprio Mestre. Portanto, nós estamos nesse momento fazendo essa lembrança, trazendo essa lembrança dessa passagem tão importante para que nós sintamos o amor do Mestre presente aqui em todos nós, em todas as circunstâncias, e que agora nós vamos comentar um pouco acerca da doutrina espírita, desse instante que nós estamos vivendo, com perplexidade de todos nós, diante de quadros que a TV muitas vezes traz para nós, mostrando aspectos insuspeitados que até então nós não tínhamos ideia que pudessem acontecer, e acontecem, como as manifestações que seriam bastante pacíficas e não são, porque espíritos que ainda estão com aquele propósito de realizar aquilo que nós chamamos o caos, esses espíritos ligados exatamente a esse momento estão trazendo, através de encarnados que sintonizam diretamente com eles, as arruaças, as depredações e essa situação que nós estamos vendo, que, afinal de contas, é bastante preocupante. Por um lado, temos uma abertura e, por outro, nós temos preocupações. Mas sabemos que estamos vivendo a grande transição planetária. Esse é o momento de definições. Esse é o momento em que cada um está mostrando o que realmente traz no seu mundo íntimo, o que realmente é enquanto ser humano, enquanto pessoa que está nessa caminhada para a sua evolução, que é o propósito da humanidade como um todo. Portanto, não vamos nos surpreender mais, porque sabemos que é o momento, como eu disse, da definição. Cada um mostra o que é e, a partir daí, haverá, como nós vamos mencionar, essa distinção, aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Só vão ficar no planeta os bons e os propensos ao bem, os pacíficos, aqueles que estão na sintonia superior, na sintonia com a faixa do Cristo, como diz Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que se nós já sabemos qual é a faixa do Cristo, é importante procurarmos nos elevar cada vez mais para sintonizar com o próprio Mestre, ou seja, com os seus ensinamentos. Nós vamos começar, portanto, lembrando os prolegômenos, que tem um nome muito esquisito, mas é a parte inicial que nós sabemos, todos nós conhecemos, de O Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o seguinte. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nesse momento da abertura de O Livro dos Espíritos, a obra básica, vamos pensar no professor Rivaio. Professor Rivaio, que está diante de todo aquele material que ele recebeu de médiuns que já estavam psicografando há mais tempo,
de entrevistas, pesquisas que ele próprio fez nas reuniões que frequentava, sobretudo na família Boudin, que ele começou na senhora Plené Maison, mas depois ele passa a frequentar mais a família Boudin, até que funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas, nesse instante, ele está abrindo o Livro dos Espíritos. E ele já está falando uma nova era para a regeneração da humanidade. É o que nós estamos vivendo, é essa definição que eu acabo de mencionar, porque haverá essa separação conforme está em Marcos, no capítulo 13, quando Jesus vai proferir o sermão profético. E Jesus diz assim: quem estiver sobre os telhados, não desça. É interessante mencionarmos isso. Quem estiver sobre os telhados, não desça. Não é ficar no telhado da casa, claro. É quem estiver numa sintonia superior, não desça de sintonia. Não desça de frequência vibratória. E depois, quem estiver no campo, não volte atrás. Não desça do padrão vibratório. Porque aqueles que estiverem vibrando numa faixa superior, estes serão os escolhidos. Vejamos que Jesus promete o Consolador. Nós acabamos de falar pequeno trecho da despedida de Jesus. E é exatamente aí, conforme João narra, mais adiante um pouquinho, Jesus vai apresentar a porta de esperança que ele está abrindo. Ele vai mostrar às criaturas e à humanidade que algo mais seria possível para que as criaturas humanas não perdessem a esperança e também a ligação com os seus próprios ensinamentos. Eu rogarei ao Pai, ele diz, também muito conhecida essa passagem, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a primeira parte desse versículo que está em João 14, versículo 16. 17. Depois Jesus vai citar de novo no 26. Ele está fazendo essa promessa. E muito importante porque quando nós analisamos essa frase, esse momento em que Jesus está fazendo está mostrando que haverá uma esperança, algo mais que vai acontecer, que seria o Consolador, outro Consolador. Algumas pessoas dizem que esse Consolador seria o próprio Jesus, o primeiro, e outro seria a doutrina espírita, o Consolador prometido. Ou algumas outras pessoas acham que não é Jesus esse Consolador que ele se refere aqui. Mas, de uma forma ou de outra, nós estamos vivendo os tempos do Consolador, a promessa do Cristo que se concretizou. Aquele Consolador, continua o texto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O nosso propósito, ao apresentar esse texto, é mostrar depois, logo mais adiante na nossa conversa dessa manhã, as ligações históricas que existem entre palavras do Cristo e aquilo que a doutrina espírita está trazendo para nós. É uma ligação tão importante, a confirmação de cada coisa que Jesus está trazendo, ensinando, falando para o futuro, e aquilo que Kardec, por exemplo, escreve dele mesmo, aquilo que os espíritos dizem, a falange do espírito de verdade, que só este espírito, ao se manifestar ao professor Rivaio ainda, no momento em que o professor Rivaio começa a ter contato direto com os espíritos, isso até é um fato muito curioso, ele próprio relata mais adiante, aí já com o pseudônimo de Allan Kardec, mas é o professor Rivaio que vai conversar com um espírito comunicante. E ele próprio diz numa nota
que ele não sabia como se dirigir ao espírito comunicante. E ele vai, então, chamá-lo de meu espírito familiar, porque era assim que ele designava os espíritos que se manifestavam e ele se dirigia a eles dessa maneira. Nessa conjugação do que Jesus está prometendo e aquilo que o professor Rivaio está vivendo, nós já começamos a observar essa ligação, essa interação dos propósitos e também a forma de concordância, de confirmação do que o mestre deixou e do que o professor Rivaio e depois Allan Kardec e os espíritos todos estão trazendo para a humanidade. E se professor Rivaio estava naquele momento conversando com o espírito que estava manifestado ali, ele vai dizer, meu espírito familiar, poderias dizer o vosso nome? E o espírito vai dizer, para ti, chamar-me-ei verdade. E faz aí nesse instante essa ligação com a promessa de Jesus. Muito interessante que o momento inicial do conhecimento do professor Rivaio acerca deste espírito, que ele também vai colocar numa nota em seguida, que ele não imaginava a evolução desse espírito, ele não tinha noção naquele instante. Para ele era um espírito familiar. E logo em seguida o espírito diz que ele se chamaria verdade, que era a forma como Kardec, o professor Rivaio e depois Kardec iria chamá-lo. E assim aconteceu realmente, e nós vemos o quanto se confirmam as situações todas que Jesus traz e aquelas que a doutrina apresenta. Vamos adiante, porque a questão 627 das leis morais, quando Allan Kardec, já bem no meio do seu trabalho de compor o Livro dos Espíritos, vai fazer uma divisão didática fantástica, dividindo o livro em 4 partes, e na terceira ele aborda as leis morais, que é exatamente uma das questões dessas leis morais que nós estamos trazendo nesse momento. Só que, quando ele abre no primeiro item, na primeira pergunta dessa terceira parte, leis morais, ele vai fazer uma indagação a essa falange que ali estava respondendo as questões. Ele pergunta, o que é a lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a lei divina. Essa é a questão 614 do Livro dos Espíritos. É a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Uma frase pequena, mas que já nos mostra todo o significado dessa lei divina e toda a expressão, todo o entendimento acerca da infelicidade. Por que nós não somos felizes totalmente, plenamente? Porque nós nos afastamos das leis divinas. Ao nos afastarmos dessas leis, nós ficamos em situação oposta. E, a partir daí, nós começamos uma jornada que nos distancia da lei natural, da lei divina. E nós começamos uma trajetória que vai nos trazer bastantes dificuldades. Lembrando aí, no caso, o nosso passado longínquo, quando nós ainda estávamos nos primeiros passos. E logo depois, no ir e vir das reencarnações, até chegarmos aos dias atuais. Nos afastamos da lei divina. Muito bem, é exatamente nesse item, lei natural ou lei divina, que nós encontramos a questão 627. Porque essa primeira parte, ela vai até a 648, quando Kardec vai propor aos espíritos as 10 leis. Mas nós vamos ficar na 627. A pergunta de Kardec é a seguinte, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Observemos as perguntas do codificador. São importantíssimas, denotando o seu conhecimento. Quando Kardec faz uma pergunta,
Na minha opinião, ele sabia a resposta. Porque uma pergunta, às vezes, tão fantástica que ele apresenta, é porque ele sabia aquele tema, aquela situação, aquela questão. Quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus, a questão 621, e os espíritos respondem na consciência, Kardec sabia disso. Para fazer uma pergunta dessas, vamos dar um exemplo aqui nos nossos dias. Um entrevistador. Nós estamos assistindo na TV uma entrevista e ali está o entrevistado. Vamos dizer que seja um escritor. Já escreveu umas 2 ou 3 obras. O entrevistador tem que ter lido as obras, tem que conhecer para saber fazer as perguntas, senão vai só fazer aquelas perguntas básicas, não é? Por que você escreve, como que você escreve, onde você nasceu, onde você mora. Agora, o escritor que está ali com a sua obra de frente do entrevistador vai receber perguntas compatíveis àquilo que ele apresenta na obra. E, a partir da resposta que ele dá, o entrevistador, pegando a resposta, vai, então, trazer um novo detalhe, uma nova ideia, alguma coisa assim, mostrando que ele conhece. Kardec conhecia, claro que Kardec tinha conhecimento. Quando ele faz essa pergunta aqui, é para nós, para que todos nós, a partir do Livro dos Espíritos sendo lançado, cada leitor pudesse ter, então, ali, lendo as perguntas e tomando conhecimento com as respostas, o leitor se satisfaz com a pergunta, porque preenche a sua própria necessidade de compreensão. Por isso, qual a utilidade dos ensinos dos Espíritos? Se Jesus já trouxe tudo. Vamos ver a resposta. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Complementa a pergunta de Kardec. A resposta é fantástica. Jesus falava conforme o tempo e os lugares. Sabemos disso. Necessário que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque poucos as compreendem, e muito menos os que as praticam. Nossa missão, abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Essa é a primeira parte da resposta, ainda haverá outra parte. As leis necessitavam ser explicadas e desenvolvidas, porque Jesus traz, em germe, digamos assim, as magnas questões da humanidade. Quando ele fala uma parábola, ou as parábolas todas no seu conjunto, todos os momentos em que ele fala à multidão, todos os instantes em que ele cura as criaturas, ali estava o mestre mostrando, muitas vezes até sem dizer coisa alguma, uma lição surpreendente, uma lição profunda que ficaria para os tempos vindouros. E, por isso, é preciso conhecer as leis, porque poucos as conhecem, e muito menos aqueles que praticam as leis. É a parte prática que nós sabemos será mais difícil. Por isso ele diz, a missão deles é abrir os olhos e os ouvidos, alargar os horizontes mentais das pessoas, abrir janelas, abrir perspectivas novas. Isso é o trabalho da doutrina. Isso é aquilo que nós estamos agora vivenciando. A doutrina nos abriu fronteiras ilimitadas, nos abriu condições de um entendimento que até então jamais nós teríamos na nossa vivência passada. Nós não tínhamos esses conhecimentos que agora alargam de forma impressionante os nossos horizontes mentais, confundindo os orgulhosos, claro, porque aqueles que realmente ainda estão com soberba, com um orgulho desmedido, considerando-se porque muitos cientistas, muitos com um cabedal de conhecimentos atuais muito grande, com exceções maravilhosas, claro, mas muitos orgulhosos dessa maneira, outros na área da religião e assim por diante, aqueles que falam o nome do Cristo, usam o nome do Mestre, mas não vivem aquilo que Jesus trouxe e está trazendo sempre para a humanidade. Na sequência,
O ensino dos Espíritos, continua os Espíritos respondendo à questão 627. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa alegar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Esse texto é simplesmente fantástico. Aqui nós temos várias ligações, vários momentos. Primeiramente, o ensino dos Espíritos veio fazer com que as criaturas usassem a razão. Essa é a proposta, raciocinar. Por isso que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, porque nós precisamos usar a razão, esse cabedal que nós trazemos, esse atributo maravilhoso, para julgar, para apreciar tudo o que vem dos Espíritos, tudo que está, inclusive, na codificação. Cada criatura que aceita a doutrina e que começa a tentar vivenciá-la, a trazê-la para a sua vida, esta pessoa, ela começa a usar a razão e a aceitar, porque sua razão aprovou os ensinos dos Espíritos, a codificação, a doutrina espírita como um todo. Por isso, ele está mencionando aqui, os Espíritos estão mencionando, que ninguém vai alegar ignorância porque devem julgar e apreciar com a razão. A pessoa faz a própria escolha. Mas na parte final, também é muito interessante. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Quantas e quantas vezes Jesus vai falar sobre o reino? Muitas vezes. Só em Mateus, no capítulo 13, Jesus apresenta 7 parábolas, todas elas falando sobre o reino. Mas ele vai voltar a esse tema em condições as mais diversas. Ele vai novamente falar do reino. Ele cita reino dos céus, reino de Deus, reino do meu Pai. E os Espíritos estão dizendo: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Porque o anúncio foi dado, mas o reino não se estabeleceu ainda. Porque ele vai se estabelecer aonde? Em que lugar? É no exterior? O reino está dentro de nós. Por isso, Jesus também, em outro momento, vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. É esse reino que necessita ser instalado nas criaturas, no mundo íntimo. Quando realmente houver essa vivência do reino de Deus, das suas leis, de tudo aquilo que o Mestre trouxe para a humanidade, nós já estaremos na vivência plena da transição planetária. Nós já estaremos vivendo a regeneração. Porque nós estamos num patamar muito atrasado. O nosso planeta é um planeta muito atrasado, porque na classificação dos mundos, ele está no penúltimo lugar. Abaixo desse planeta, só os mundos primitivos. Nós somos mundo de provas e expiações. Essa é a classificação do nosso planeta. Mas nós estamos na vivência dessa transição para chegarmos ao patamar da regeneração. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Porque é uma programação superior. É uma programação de tal ordem que vai mexer com todas as estruturas morais, todas as estruturas físicas, tudo o que for possível das criaturas e também com o planeta. No final desse texto, os Espíritos dizem que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Essa é a lei divina no seu conjunto, que Kardec divide em 10 partes, em 10 leis. Mas a lei divina é uma só, com todas essas características. Se a pessoa estiver raciocinando, se a criatura usar realmente o seu raciocínio, aquilo que ela tem de bom que já amealhou, ela vai compreender um pouco mais acerca da mensagem do Cristo, desse legado de luz que ele deixou para a humanidade.
e é uma lei toda de amor e de caridade. Isso é da maior importância para jamais esquecermos que a lei divina é uma lei de amor, embora que outros ramos do cristianismo não entendam assim. A lei para eles é uma lei tão complicada, não é? É uma lei ainda tão infantil que Deus tem que ser temente, as pessoas têm que temer a Deus, Deus tem que ser temido. Por isso as pessoas dizem, eu sou temente a Deus, eu temo Deus, e não eu amo Deus, como seria o correto. Portanto, a ideia desse Deus que condena os filhos para o fogo eterno, a ideia de tudo isso que ainda predomina nos vários ramos do cristianismo, não é uma lei toda de amor e de caridade, que a doutrina apresenta para nós. E isso abre uma perspectiva maravilhosa, que é uma perspectiva totalmente nova para todos nós, espíritos milenares que somos. Vejamos em seguida uma questão do trabalho de Allan Kardec, propriamente o professor Rivaio. Vamos pensar no professor Rivaio. Ele está com um material muito bom, de mensagens, de comunicações, fruto também das suas pesquisas. Ele está diante disso tudo. O que ele vai fazer com esse material? Como ele vai começar? Quais são as questões mais importantes? Mas ele sabia. E ele tinha pressa. Vejamos como o trabalho do professor Rivaio começou. Ele pensou as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de verdade. Todas as grandes questões da humanidade. Não as coisas menores, que também ele vai abordar, mas aquele era o momento inicial. Teria que haver uma escolha, e ele faz, começando pelas grandes questões, questões morais, questões espirituais, questões que as criaturas desejam saber. Mas ele pensou mais, levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu os pontos controvertidos. Dúvidas que naquela época existiam e que até hoje existem. Eu estava falando do fogo do inferno. Eu estava falando que Deus condena os seus filhos a este fogo, a este inferno eterno, se cometeram algumas faltas que são julgadas como faltas que levam a criatura a ser condenada a essa eternidade no inferno. Essa é uma dúvida da criatura humana. Outra dúvida importantíssima, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que significa a vida da Terra? Vejamos mais ainda. Buscou detalhes ignorados das grandes questões. Ele, após identificar as questões magnas da humanidade, ele vai também trazer aspectos detalhados, importantíssimos. E aí nós vemos em O Livro dos Espíritos que há uma questão que ele apresenta e outra em seguida desdobrando aquela e assim por diante. E às vezes até usando a resposta dos próprios espíritos, do Espírito de Verdade, para então dali tirar uma nova dúvida, um novo questionamento. Resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média para que resplandecesse como verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Sim, tirou o Evangelho lá daquelas brumas, da escuridão da Idade Média, com todos os seus preconceitos, com todas aquelas ideias radicais e com tudo aquilo que aconteceu àquelas pessoas que se diziam médiuns. Na época não era assim, eram pessoas que diziam que falavam com espíritos, que viam vultos e que eram condenadas à fogueira quando a coisa era mais adiantada, com mais detalhes. Essas criaturas foram condenadas à fogueira, outras tinham que fugir para situações muito distantes, locais muito distantes. E vai a doutrina, portanto, com uma competência trazer dessa Idade Média a palavra do Cristo resplandecendo.
Vocês estão vendo aí entre parênteses as letras C e S. Por quê? Porque esse texto não é meu, é de Caibá Schutel. Eu achei tão bonito, eu achei tão importante, que a partir daquele momento que eu li isso, eu começo a falar sobre essas grandes questões do trabalho de Allan Kardec. E dando, claro, o crédito a Caibá Schutel, porque é um grande vulto, especialmente no estado de São Paulo, e mais conhecido ali, não é? Mas que nós todos que temos notícia dos grandes vultos do movimento espírita, também conhecemos Caibá Schutel. E vejamos que, adiante, com tudo isto, agora, veja o resultado. Com tudo isso que Allan Kardec pensou, o professor Ivaio, e vai então compor a obra básica. Esta obra básica revoluciona velhos postulados. E não podia ser de outra forma. Se ele estava buscando detalhes de questões controvertidas, se ele estava buscando as magnas questões da humanidade, aquilo que as pessoas gostariam de perguntar, é claro que ele, ou então melhor dizendo, a doutrina vai mexer com as arcaicas ideias que ainda predominavam. Uma delas é a primeira, não mais as penas eternas como castigo. Importante citar a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que é uma comunicação, ali nessa questão, vários espíritos trazem comunicação, cada um deles trazendo contribuição a respeito dessa questão do inferno eterno. E um deles é Paulo Apóstolo. E Paulo diz assim, como uma falta de um instante, uma falta não eterna, pode redundar num castigo eterno. E se o próprio Criador já conhecia a fragilidade do ser humano. Lembramos daquela frase de Jesus que está no Evangelho, quando o evangelista registra da seguinte maneira, Jesus sabia o que existia no homem. Jesus conhecia o que existia na criatura humana, o que existe na criatura humana. E é claro que Deus, o Pai Criador, já de antemão, ao criar os seus filhos, sabia que eles iriam cometer erros, que eles iriam, na ignorância das leis, caminhar, muitas vezes, em oposição às próprias leis, como de fato aconteceu. Portanto, não mais as penas eternas como castigo. É preciso que nós tenhamos também essa visão, que é algo tão maravilhoso. Eu contei aqui, vou contar de novo, porque muitos não estavam presentes, um caso de uma pessoa que me abordou, que veio conversar comigo, católica, logo depois do filme Nosso Lar. Quando o filme Nosso Lar estreou, depois ficou várias semanas, fez um sucesso muito grande, essa pessoa com a sua amiga veio conversar comigo, eram duas. E uma delas, então, falou o seguinte, você sabe que eu sou católica, eu a conhecia mais ou menos de vista. Eu disse, sim, eu sei que você é católica. Ela falou, mas mesmo assim, eu fui assistir o Nosso Lar, porque eu queria saber como vocês espíritas entendem a vida do outro lado. E vou falar a verdade, eu até gostei do filme, menos de uma coisa. Uma coisa no filme eu não gostei, aí eu disse para ela, mas o que você não gostou? Do tal do umbral. Eu não gostei do umbral. Porque aquela lama, uma coisa horrível. Espíritos na lama, o próprio André Luiz caiu de rosto na lama. E eu não gostei disso, achei horrível. Como que pode? Eu fui e disse para ela, bom, você é católica, né, senhor? Você acredita no inferno? Acredito. E no inferno não tem aquele fogaréu? E o espírito que vai para lá não fica ardendo naquele fogo por toda a eternidade? Ela ficou meio assim, né? Eu disse, qual é preferível? A lama fresquinha do umbral ou o fogaréu do inferno? É claro, né? Aí eu ainda acrescentei, porque aquela lama faz bem para a pele. Brincando com ela, né? Ela riu, achou interessante e tal, mas raciocinando é isso. Nós temos que raciocinar. E é bom falarmos que, a partir dessa noção, talvez, ela já não pense no inferno como um castigo eterno.
nós ficamos sabendo que a justiça divina, portanto, é perfeita, equânime, igual para todos, como muitas pessoas pensam que a justiça é imperfeita, que há injustiça. E essas pessoas muitas vezes estão passando por muito sofrimento, por situações dramáticas. As pessoas dizem: que Deus é esse que faz isso comigo, com a minha família? Como que Deus pode ter feito uma coisa dessas? Ainda ontem, foi ontem, que eu estava vendo um trecho na televisão mostrando uma enchente que teve aqui, né, ali onde mora o Zeca Pagodinho. Mostrando como que o Zeca Pagodinho ajudou. E eu esqueci qual é o lugar, né? É aqui na Baixada, né? Então, as casas completamente destruídas. Aquela enxurrada, aquela coisa. Como a gente já viu em outras enchentes, em outros lugares até muito maiores, mas ali passou de novo. E só para dar um exemplo do que eles estavam fazendo na entrevista com o Zeca Pagodinho, nesse caso eu retornei às lembranças daqueles momentos. Essas pessoas, algumas delas, podem de repente pensar: Deus é injusto. E outras que sofreram terrores ainda maiores, circunstâncias mais dolorosas, às vezes pensam assim, porque não têm a noção da reencarnação. Não tendo a noção da reencarnação e a ideia da evolução como um determinismo da lei divina, é claro que essas pessoas são levadas a pensar dessa maneira. Será que Deus existe? Por que ele premia alguns e comigo faz uma coisa dessas? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas podem fazer, mas outras ficam naquela fé, na segurança, na confiança, conforme a página que foi lida, que é muito importante essa confiança em Deus, que traz uma segurança quando a pessoa confia plenamente, quando a pessoa busca Deus, e ela vai compreender que Deus está em toda parte. Deus está aqui nesse momento, Deus está em nós. E é importantíssimo também o capítulo 30 desse livro Fonte Viva. No capítulo 30, ele tem o título de Educa. E logo no início, bem no meio, a frase aí está, que Emmanuel diz que o Espírito traz em si o gene da divindade, não é isso? Já encontrou aí? Exatamente, pois é. Nós trazemos o gene da divindade, porque somos filhos de Deus. E essa noção, essa ideia, ela reconforta, ela traz para a pessoa um alívio. Se está sofrendo muito, ao mesmo tempo ela sabe que Deus é o Criador, que Deus é nosso Pai, que ela é uma criatura filha de Deus. E com isso ela pode se renovar, pode recomeçar das cinzas, recomeçar de novo, trazer no seu íntimo uma fé tão sólida que faça com que ela cresça novamente no sentido material, no sentido espiritual. A reencarnação, portanto, é instrumento de progresso. Para que a lei da evolução se cumpra, é preciso a reencarnação. Para que a criatura tenha a possibilidade, no ir e vir do aprendizado, da vivência, de consertar seus erros, de construir onde destruiu, e assim por diante. E algo também que todos somos dotados, um atributo, o livre-arbítrio. Todos temos o livre-arbítrio. Essa ideia nos reconforta também. E, de repente, ficamos sabendo que, em certos momentos, fazemos escolhas errôneas. Às vezes, no uso do livre-arbítrio, dessa liberdade de decisão, de opção, de escolher, nós fazemos errado. Caímos num erro, numa armadilha, numa situação. Às vezes, estamos numa encruzilhada da vida. E podemos tomar esse, aquele ou aquele outro caminho. E tomamos o caminho errado. Quantas vezes isso aconteceu na nossa trajetória evolutiva? Usamos mal o livre-arbítrio. Mas à medida em que o ser, o espírito, vai evoluindo, esse livre-arbítrio se torna mais amplo, com mais compreensão
das escolhas, mais sabedoria nesses momentos. E vemos aí os espíritos evoluídos, que já chegaram nesse ponto, nesse nível, e que têm essa condição de uma escolha acertada, de estar dentro da lei divina, de acordo com a lei divina. Que isso é algo que traz felicidade para o espírito, traz a noção do dever cumprido, que todos nós ansiamos por isso. E começamos a saber que a felicidade é uma conquista pessoal, que até então, no passado, nós não tínhamos essa ideia. Achávamos que a nossa felicidade é o outro, é estar com pessoas submetidas ao nosso tacão, não é? Às nossas exigências, àquilo que nós estamos achando que as pessoas têm que fazer na nossa vida. E era a nossa forma de dizer que amávamos a família, que amávamos uma pessoa. Amava a pessoa querendo dominar a criatura. Ainda hoje nós vemos muito isso. Essa ideia da paixão, porque a paixão é muito diferente do amor. A paixão é a posse, o amor é a liberdade, liberta. A felicidade da criatura é uma conquista pessoal. Cada um vai buscar sua própria felicidade, que é diferente. Nem todos vão ter uma ideia de felicidade igual. Nós não vamos ter essa ideia assim, de acordo com nossa família, por exemplo. Pessoas dentro de casa, próximas a nós. A felicidade para aquela criatura é diferente. E, de repente, nós começamos a trabalhar para que essa felicidade aconteça, para que essa felicidade perdure. E lembramos que a doutrina espírita nos traz felicidade, conhecimento da doutrina. É Allan Kardec que fala isso em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método. É um capítulo extraordinário. Aliás, tudo em O Livro dos Médiuns. Mas o capítulo do Método é muito bom. Ele vai, a certa altura, dizer o seguinte: nos itens 30 e 31, ele está falando a respeito da felicidade do conhecimento espírita. E ele diz, abre aspas, o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Fecha aspas. O espiritismo nos traz felicidade interior. Eu posso estar chorando, eu posso estar sofrendo, mas eu sei o porquê disso. Eu tenho uma felicidade íntima, que é o conhecimento da doutrina, essa situação, essa vivência maravilhosa. Porque agora, meus irmãos, quando a doutrina está dentro do nosso mundo íntimo, nós estamos na busca da vivência. E essa vivência, transformação moral, essa transformação íntima que todos nós devemos realizar, que vai sendo conquistada gradualmente, ela tem uma necessidade para conseguirmos isso. Nós precisamos pensar como espírita. Pensar como espírita. Às vezes, as pessoas que estão vivendo dentro da doutrina, que trabalham, são trabalhadores, mas que nós ficamos sabendo que essas pessoas, no momento difícil das suas vidas, no momento de separação, no momento assim que traz dor, sofrimento, tormento, que traz muitas vezes até insegurança, essas pessoas não pensam naquele instante como espíritas. Pode, às vezes, até dizer assim, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Não seria propriamente essa a pergunta. A pergunta seria, como espírita, o que devo fazer? Eu vou pensar como espírita. E eu tenho uma responsabilidade. Eu sou espírita. E isso é algo decisivo na nossa vida. Não é por acaso. Nós sabemos disso. É por uma circunstância de necessidade de nossos espíritos, todos nós que nos aproximamos da doutrina e que trabalhamos na doutrina, e que buscamos introjetar os seus conhecimentos na nossa vida pessoal, nós somos felizes porque conhecemos tudo isso, mas devemos lembrar de pensar como espírita.
Não dizem assim que uma pessoa, quando está aprendendo uma língua, se ela está aprendendo o francês, o inglês, ela tem que pensar em inglês, tem que pensar em francês, para que depois, então, ela consiga assimilar bem esse novo idioma. Agora, sim, é a doutrina. Nós temos que pensar como espíritos. E houve na nossa reunião mediúnica esta semana. A nossa reunião é às terças-feiras. Eu estava conversando com uma senhora, uma amiga que veio trazer convite para uma palestra aqui mesmo, lá na SEMA, né? Que eu já fui até algumas vezes. Ela estava me perguntando se eu trabalho mediunicamente. Eu disse a ela, mais de 50 anos. E ela disse, mas doutrinando? Eu falei, não, dando passividade aos espíritos. E essa semana, dei passividade a 3 entidades. Espíritos obsessores complicados. E então, depois, uma comunicação muito, muito feliz para mim, que foi uma comunicação do meu pai. Meu pai não se comunicava há uns 4 ou 5 anos. Eu sempre o via na reunião, mas nada de comunicação. Às vezes, ideias que ele passava para mim. O meu pai foi uma pessoa muito dedicada à doutrina, de vivência. Uma pessoa humilde, uma pessoa mais tímida. Ele dirigiu a Livraria Espírita de Juiz de Fora por mais de 25 anos. Desencarnou com 80 anos. E quando meu pai desencarnou, aliás, antes dele desencarnar, Divaldo Franco, que é hóspede da minha casa, me dá essa honra e alegria há também mais de 50 anos, Divaldo sempre via, aliás, meu pai já estava desencarnado, sempre via meu pai e minha mãe. Mas teve um dia que ele falou assim para mim, o anjo chegou. Eu falei, quem? Seu pai. Ele falou assim. E aí a gente vê o meu pai numa situação espiritual bastante assim, satisfatória. Então, meu pai se comunicou e falou umas palavras. Ele é muito assim, simples. Meu pai estudou só até o 3º ano primário. Mas foi gerente de banco durante muitos anos, fiscal de banco, aquelas coisas todas, desde do seu início, que começou sendo aqueles meninos que levavam recado que tinha nos bancos, né, naquela época. Então, sim, meu pai aí se comunicou. E uma das coisas que ele falou, eu vou contar para vocês. Ele disse assim, quando Jesus convoca um trabalhador, convida um trabalhador, ele está validando esse trabalhador. Eu achei isso muito importante, porque nós, às vezes, não validamos nossos amigos, ou seja, não valorizamos. Não estamos, muitas vezes, trazendo um afeto, uma palavra afetuosa para o amigo. Há tempos, eu ouvi uma palestra sobre essa questão de validar, há uns 5 anos, dizendo a importância de nós validarmos os companheiros. O companheiro faz um trabalho bem feito, nós vamos falar, seu trabalho está ótimo, nós estamos valorizando aquela pessoa. Continue, está muito bom, isso é validar. E então, Jesus está validando cada um de nós, isso é muito importante, na palavra do meu pai, José Caldas, dizendo exatamente isso. Pela primeira vez eu estou trazendo uma palavra do meu pai, nesses anos todos, porque foi muito bonito essa pequena frase. Jesus, quando nos convoca, valorizou a criatura, porque ele sabe do potencial daquela pessoa, então ele validou, da capacidade, daquilo que a pessoa pode realizar. E aí nós vamos ter essa felicidade da conquista pessoal. Só de sabermos que o Mestre nos está valorizando, porque convida aquele trabalhador que tem o potencial para progredir. Potencial, não porque Jesus já está achando que nós estamos ótimos, mas ele está achando que nós estamos no caminho, que nós já estamos no caminho dele, ou seja, ele é o caminho. Eu sou o caminho, ele disse, da verdade, da vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Portanto, nós vamos entrar na questão da conquista pessoal, da conquista da felicidade. Quando Jesus nos convida, isso deve ser para nós uma bênção maior. Aqueles que vão ser convidados para o festim das bodas, para o banquete espiritual da era nova.
todos somos convidados. Todos somos trabalhadores das últimas horas, mas depende de nós. Emmanuel vai falar também nesse livro, acho isso daí, o Fonte Viva, dos 4, e também tem, eu acrescento Palavras de Vida Eterna, que eu acho assim, extraordinário. Mas nesse Fonte Viva, Jesus vai falar em certo capítulo, que agora esse capítulo não me lembro, ele vai dizer assim, trabalhadores das ideias, vai nos chamar de trabalhadores das ideias. E Jesus um dia disse, quando ele vai falar acerca dos 500 da Galileia, isso na palavra de Humberto de Campos, né? Que Jesus vai dizer que nós seríamos os semeadores, seríamos o fermento, aliás. Os semeadores são os discípulos e nós seríamos o fermento, aqueles que teriam a tarefa de fermentar ideias. Por isso, olha bem como as coisas se encaixam perfeitamente. Aí vem Emmanuel e diz assim, trabalhadores das ideias, dizendo que nós devemos, então, realizar aquilo que Jesus ensinou. E viver e transmitir esses ensinamentos. Porque nós somos trabalhadores das ideias. Nós estamos sendo convocados por Jesus. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Leis morais. As leis morais estão na nossa consciência. Essa revolução desses velhos postulados que a doutrina está realizando é algo simplesmente fantástico. É mexer com as arcaicas estruturas que estão em nós, porque nós já fomos de outros ramos do cristianismo. Quem sabe nós fomos também pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que eram materialistas, fomos materialistas no sentido profundo da palavra, fomos ateus, fomos torturadores, fomos isso ou fomos aquilo, sabe-se lá? Então, a reencarnação nos tira essa coisa de preconceito. Nós não podemos ter preconceito, porque nós já vivemos na pele de todas as raças. Há uma mensagem maravilhosa do Dr. Militão Pacheco, que foi um médico homeopata e que clinicava em São Paulo, que ele fala isso, que nós já vestimos roupas de nobreza, nós já andamos nos salões da nobreza, mas também já residimos nos mais miseráveis casebres. Já falamos todos os idiomas. A nossa pele já foi de todas as cores. Por isso, nós não temos que ter preconceito algum. Porque nós já sabemos disso, é a nossa história, é a nossa vivência, é o nosso livro que escrevemos. Nós mesmos escrevemos, página a página. E as leis morais, elas estão na nossa consciência. Isso também é algo perfeito para que nós possamos, a partir daí, caminhar melhor. As leis estão dentro de nós, porém, em germe, e só vão brotando, elas só vão florescer à medida em que nós vamos amadurecendo, enquanto espíritos imortais. Vamos amadurecendo e as leis divinas começam a ser colocadas na nossa vivência. Cada uma delas. Lei de justiça, amor e caridade. Quando Allan Kardec apresenta as 10 leis ao Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz assim, que aquelas 10 leis que ele estava apresentando estavam boas, que era, inclusive, combinando com a lei mosaica, né, os 10 mandamentos. E que a última das leis, a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. Porque Kardec vai falar na lei de adoração, de trabalho e reprodução, as 3 primeiras leis. Depois a lei de conservação e a lei de destruição. A lei de sociedade e a lei de progresso. A lei de igualdade e a lei de liberdade. 9. E a 10ª, a lei de justiça, de amor e de caridade. A mais importante, porque ela resume as outras todas. E ela traz aqui, nesse título, as 3 revelações. A lei de justiça, vinda que Moisés
deixou para a humanidade, a lei de amor que o Cristo trouxe e a caridade simbolizando a terceira revelação. Fora da caridade não há salvação, nós aprendemos. E com isso nós temos uma abertura, que eu agora estou sempre falando dessa abertura mental, porque é uma verdade. Imaginemos se nós não acreditássemos na reencarnação. Se fosse uma única vida, que estaria terminando, sabe-se lá quando? Com 100 anos. O que é 100 anos? Diante da eternidade? Nada. E 1 minuto de vida, às vezes, uma criança tem. E nós precisamos aproveitar isso. Se tivesse só essa noção, como que ia aproveitar? Como a maioria da pessoa acha que tem que aproveitar. Vamos aproveitar, porque a vida é uma só. Mas a ideia da reencarnação está cada vez mais tornando-se abrangente. Ela está cada vez mais sendo aceita, porque não há outra explicação. Mas se nós tivéssemos a ideia de uma única vida, nós estaríamos num estreito corredor apenas, numa estreita situação, que não teríamos o depois. O que vem depois da morte? O que acontece? Ou da onde viemos? Ficaremos sempre com essas incógnitas. Mas vem a reencarnação, que o Oriente já conhece. A civilização oriental, na maioria, cultiva essa ideia da reencarnação. E que a doutrina espírita, então, trouxe mais detalhes, como Allan Kardec fez. Detalhes, aprofundamento, explicações maiores, mais claras. Por isso é que os espíritos da questão 627 dizem exatamente isso. Que a lei tinha que ser explicada para ser bastante clara, porque poucos são os que a conhecem, muito menos os que a praticam. Lei de justiça, de amor e de caridade. Importante essa ideia e essa noção. O Espiritismo, portanto, inaugura uma nova era para a humanidade. Não tem como não pensar nisso e não entender isso. Isso é resultado de todo esse conjunto que é a codificação. É o resultado de tudo que nós estamos aprendendo. Às vezes se diz assim, mas o Livro dos Espíritos está desatualizado, precisa ser atualizado, precisa ser reescrito. É porque não estudam, porque não conhecem, porque não sabem. Porque quando a pessoa se aprofunda em O Livro dos Espíritos, ela encontra até mesmo em germe a física quântica. Na questão 33 do Livro dos Espíritos, tomei nota, questão 33, quando Allan Kardec está abordando a questão da matéria cósmica primitiva. E ele pergunta se essa matéria, ela tem, então, essa diversidade. E os Espíritos respondem que sim. E acrescentam duas coisinhas. É por isso que dizemos que tudo, 3 palavras, que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Começamos a pensar, como que é possível isso tudo estar em tudo? E aí nós vamos encontrar a resposta na física quântica, que nos mostra isso, que nós estamos todos conectados numa grande teia cósmica. Tudo está nessa teia, tudo está em nós, tudo está em germe dentro de nós, como nós estamos em tudo também. É algo fantástico. Vocês vão ver que toda hora eu uso esse adjetivo fantástico, porque eu não tenho outro mais fantástico do que esse. Então é que eu fico procurando, é uma coisa extraordinária, essas ideias, não é? Tudo está em tudo. E nós estamos interconectados. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso, né? Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. E esse livro é exatamente para mostrar esses aspectos, que todos nós estamos interligados. Há uma interação entre nós e todas as coisas. Tudo que a gente pensar. Por isso, Dr. Bezerra, certa vez, através de Divaldo Franco, ele vai dizer o seguinte:
numa comunicação psicofônica, ele diz assim: quando o homem cai, toda a humanidade também cai. Quando ele se levanta, toda a humanidade também se levanta. O que é isso? Tudo está em tudo. Quando ele cai, nós todos somos afetados vibratoriamente. Quando ele se levanta, a mesma coisa. Portanto, quando esse terrorismo que anda por aí, isso tudo, de certa forma, nos alcança vibratoriamente. Claro que agora, com muito mais intensidade, porque a TV fica mostrando e repetindo que ninguém aguenta. Portanto, a interconexão é algo que existe e que nós vamos percebendo à medida em que aprofundamos nessa noção. Mas não é só essa questão 33, não. Outras questões também, nós vamos encontrar pontos que servem de conexão com a física quântica. E nós aprendemos, por exemplo, que uma gota, esse é um poeta indiano, Kabir, ele diz assim: sabemos que uma gota está contida no oceano, mas o que não podemos deixar de saber é que o oceano está contido na gota. Portanto, aquela frase do Emmanuel, nós trazemos em nós o gene da divindade. Deus está em nós. Como nós estamos nele, podemos dizer assim, porque ele é nosso Pai Criador. Então, há uma ligação que é algo assim, extraordinário mesmo. Outra ideia, por exemplo, essa do Dr. Bezerra, quando o homem cai, quando o homem se levanta, é a mesma da gota. Na gota está todo o oceano. E aí vem a física quântica e diz assim: se tem uma paisagem que na frente dela tem algo impedindo que a pessoa veja a paisagem, mas se houver uma pequena janelinha assim do lado, que a pessoa só possa ver olhando por aquele pedacinho de abertura, que ele só possa ver um pedacinho da paisagem, nós podemos dizer que a paisagem está ali, naquele pedacinho, assim como aquele pedacinho está na paisagem. E assim por diante. Porque há uma nova era de compreensão, há um novo olhar de cada um de nós sobre a vida. Nós vamos fazer o nosso intervalo.